Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vou falar aqui como podemos deixar ficar as nossas palavras seed das carteiras offline de criptomoedas em máxima segurança. E por isso vou falar aqui do Xseed Pro, que é então este dispositivo de metal onde nós podemos colocar aqui as palavras e vou fazer a análise e a review já a seguir. Não perca! Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, vou pedir por favor que cliquem aqui em baixo no botão subscrever e façam parte. Eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa, sendo que hoje estou a falar aqui sobre proteção das palavras seed das criptomoedas, nomeadamente das carteiras offline, onde nós podemos guardar as nossas criptomoedas fora da rede, isto é, fora do mundo da internet. E neste momento, tendo em conta que existem situações que não são muito boas de se ver, como é o caso, por exemplo, de alguns ataques de hackers a algumas plataformas e afins, cada um de nós tem que tomar aqui as suas devidas providências e a minha foi adquirir uma destas carteiras para poder obviamente guardar as minhas palavras seed em segurança. E assim, adquiri esta carteira da CQX para experimentar, achei interessante também aqui o formato e a seguir vocês vão ter toda a análise sobre a mesma e como é que ela funciona, como é que podem guardar aqui as vossas palavras. Porém, se vocês não têm uma grande quantia de criptomoedas ou de facto o valor que vale a pena comprar isto, eu sugeria apenas começarem pela carteira offline de criptomoedas e posteriormente aí sim adquirir estes dispositivos, porque o próprio equipamento, seja a carteira offline como também aqui esta Xseed Pro, são caros. E se vocês têm valores que não se justifique, têm que fazer as vossas contas para saber se querem ter este nível de proteção, porque isto é efetivamente aumentar o nível de proteção no mundo das criptomoedas, guardando aqui então as palavras seed das criptomoedas que estão em carteiras offline, como por exemplo a carteira da CQX, um vídeo que eu vou-vos mostrar aqui em cima, a carteira offline da CQX, que eu analisei e dei então aqui a minha opinião, sendo que nós agora vamos então perceber como é que funciona este dispositivo e como vocês podem guardar aqui as vossas palavras seed, as vossas palavras de recuperação das vossas carteiras offline. Pois bem, vem então aqui nesta caixa que é Xseed Pro, como vocês podem ver da CQX. Vamos então abrir. Aqui temos uma segunda caixa. Aqui Secure Backup for your Crypto Seed. Temos também aqui mais uma parte. E aqui vocês podem verificar tem então a informação de como podemos então ter aqui inscritas as nossas seeds, portanto as nossas palavras de recuperação. Vocês podem fazer isso de duas formas, neste caso podem ter aqui uma parte de metal ou escrever diretamente com uma caneta que eu já vou mostrar. Aqui tem um cartão metálico que podem então abrir para escrever as 24 palavras de segurança, como vocês podem ver é metal, ok? E com esta caneta aqui, que vocês podem ver, eu vou deixar aqui ficar, é só colar um bocadinho de força, aqui está, com esta caneta que tem esta ponta, vocês podem então escrever aqui, eu vou aqui tirar este coisinho, podem calhar aqui, vocês podem verificar que dá um risco maior, aqui está, e fica então gravado, se assim quiserem, aqui as vossas 24 palavras da vossa carteira offline. De seguida temos então aqui da CQX, como vocês podem ver, este dispositivo metal que é para proteção, seja de inundações ou de fogo, as vossas palavras seed, portanto de recuperação, aqui estão 12, aqui deste lado assim estão as restantes 24 e depois já vamos ver aqui como é que se abre isto para poderem pôr aqui dentro as palavras. Isto é portanto o dispositivo que depois de vocês colocarem aqui as vossas palavras, assim que se fecha, vocês, se quiserem no manter em segurança, fazem então a lacragem. Neste caso, vão colar estes autocolantes que aqui estão, aqui nas bordas, desta forma, colam, e ele fica então, digamos, protegido e caso seja violado, vão ter que rasgar estes autocolantes e vocês já vão saber que alguém veio aqui. Isto é muito importante para vocês saberem se alguém mexeu ou não, então aqui nas vossas palavras de recuperação. Continuando com o unboxing, temos então aqui a informação do que é que traz. Há pouco eu tinha aqui verificado que era cartão de metal, mas não, é de alumínio, ok? Para corrigir, alumínio. Tem então o dispositivo, aquela caixa, digamos assim, para poderem então colocar aqui as vossas palavras seed, a caneta para inscrever, os autocolantes para poderem então colocar e com certeza têm também aqui a informação de quantas letras trazem para poderem colocar nesta caixinha, que já vamos ver como é que se faz. De seguida, vamos aqui agora abrir e ver então como é que está estes
Aqui que vocês podem ver tem estas letras que estão então supostamente dentro destas caixinhas, mas com a viagem ficou tudo fora. Portanto, isto vai ser um jogo, um puzzle muito interessante de pôr todas estas letrinhas dentro destas caixas. Porém, vocês vão perceber então como é que funciona aqui então este dispositivo para terem as vossas palavras seed da vossa carteira offline então guardadas com segurança. Assim, vamos ver aqui então como é que traz. Aqui temos essa informação. Estão as caixinhas, né, como vocês podem ver, mas aquilo que eu procuro não é a caixa em questão, é sim esta chave que vem então para vocês poderem abrir. Aqui esta chave, aqui esta parte da CQX. Então vamos colocar aqui. Como é que se abre? Basicamente então isto vai servir aqui para vocês colocarem nesta parte e aqui nesta parte. Portanto, basicamente como vocês podem ver, eu vou abrir, deixo ficar assim, vocês podem ver, sai então desta forma. Ao sair desta forma, depois vocês têm que fazer aqui o preenchimento das vossas letras, sendo que, como vocês podem ver, o espaço apenas dá para 4 letras, por isso vocês não vão conseguir colocar aqui toda a vossa palavra seed que for dada. Portanto, se fosse, por exemplo, renda, neste caso eu teria que procurar aqui apenas algumas e eu própria identificar aqui que seria renda, por exemplo, a número 1. Normalmente iria aqui à caixa do R, como vocês podem ver, que neste caso está sem nada, então eu vou ter que vir aqui buscar algumas das letras para vos poder mostrar. Depois de uns bons minutos passados a procurar aqui então RNDA, e assim é que eu vou pôr, são 4 letras que podemos pôr em cada, vocês podem verificar que eu já tenho aqui, mas atenção, vocês podem ver que eu tenho um D, mas do outro lado já tenho um M, portanto existem sempre duas faces, digamos assim, para estas letras. Agora vou aqui ordenar, não é fácil, de facto nós podemos ter que perder aqui muito tempo, mas vale a pena também por causa da segurança. Portanto, vamos pôr aqui, se fosse renda, a palavra seed número 1, portanto a palavra de recuperação, iria por aqui, desta forma, pronto. E ficaria então RNDA, de renda, ok? Para mim teria que fazer sentido para poder identificar aqui a palavra, sendo que posso sempre, como segurança, aqui gravar. A situação aqui sobre este cartão de alumínio, assim aqui é um cartão que não é reutilizável, portanto, a partir do momento em que eu vou riscar e gravar a palavra com esta caneta, deixa de ser reutilizável. E quanto a esta carteira, não. Sempre que eu mudar de carteira offline e tiver outros seed passes, eu vou poder então aqui colocar quais são e preencher tudo. Portanto, depois de seguida fechava e depois com a chave, normalmente, eu conseguiria então rodar, aí está, e já não foge, neste caso, se tivesse tudo completo. E desta maneira eu teria assim então protegido, e se quisesse agora lacrar aqui com os selos da CQX para poder guardar, por exemplo, num cofre onde estivesse sempre em segurança. Para terminar, apenas queria deixar algumas considerações finais aqui sobre a CQX. Vocês vão ter o link na descrição para poderem adquirir o dispositivo. Convém sempre comprar nas lojas oficiais para evitar comprarem em outras lojas onde o equipamento possa ter sido alterado, adulterado e não estar então em condições para vocês terem a devida proteção. Portanto, comprem sempre nas lojas oficiais que comercializa o produto. Aqui, sobre este dispositivo metálico, aquilo que eu tenho a dizer é que é bastante moroso montar aqui as 24 seed, as 24 palavras, principalmente porque não é a palavra inteira, temos que fazer aqui alguns jogos mentais para decorar que aquela palavra vai estar assim com estas 4 letras aqui definida, e isso também acaba por ser sempre mais desafiante e mais moroso. Adquirir então este tipo de dispositivos para guardar as vossas palavras seed, em vez de deixar num papel que obviamente destrói-se com mais facilidade. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, vou-vos pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto para ajudar. Da minha parte, eu despeço-me e vejo-vos no próximo.